Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do sábado, ok? Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado, o quarto mandamento, guardar o sábado, não o domingo, ok? Não o domingo. Domingo é veneração do Deus Sol, Sunday, dia do Sol, ok? Que era o que os romanos veneravam. Então essa ideia veio da Igreja Católica, encoberta na farsa de uma ressurreição do Senhor no domingo. O Senhor não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no final do sábado, quando as Marias foram ao túmulo. Domingo de madrugada ele já não estava mais lá. Por quê? O dia do judeu acaba no pôr do sol. Então 6h30, 7 horas já é tido aí como 1h da manhã para eles, só para você ter uma ideia. Então mais ou menos esse horário, quando elas foram lá, ele já havia ressuscitado, não estava mais lá, porque ele ressuscitou no final do sábado, tá certo? Então só para esclarecer aqui, o dia do Senhor é o sábado. E antes que os idiotas venham com questionamento, todos os dias são do Senhor, é claro, né, imbecis, mas o dia específico do mandamento para o Senhor, que é um dia que você não vai trabalhar, mas você vai se dedicar integralmente ao Senhor, é o sábado. Isso está determinado ali nos mandamentos, e os profetas falaram sobre isso também, ok? É claro que, havendo necessidade, você pode sim trabalhar no sábado. Você não vai estar quebrando, desde que esteja em consagração, com a consciência diante de Deus, ok? Tirando períodos aí para você fazer suas orações. Isso pode ser no trabalho, no momento que você tem uma pausa, no momento que você vai no banheiro. Você pode tirar um momento ali para leitura, para meditação, para fazer o bem. Quero deixar isso bem claro, tá? Eu não levo para o lado da interpretação adventista, e sim pela mesma que o Senhor e os apóstolos utilizaram ali, quando o Senhor, questionado por que os apóstolos estavam colhendo espigas, eles colheram espigas num sábado, o que não era permitido, segundo a interpretação de alguns da lei, e eles não foram punidos por isso. Davi, quando vinha da batalha, entrou no templo e no sábado ainda comeu o pão do propiciatório. Ele estava vindo de uma batalha, era uma coisa que havia necessidade, eles estavam famintos. Então fiquem tranquilos, tá? Quero deixar isso bem claro aqui, o próprio Messias explica isso. Então o dia do Senhor, do quarto mandamento, é o sábado, não é o domingo. Domingo é a veneração de um demônio, do deus Mitra, do deus Sol, que era venerado pelos católicos, e eles se utilizaram da farsa da ressurreição do Messias no domingo, porque ele ressuscitou no final do sábado, para colocar domingo agora como o dia do Senhor, para eles continuarem adorando de forma encoberta o Deus Sol. Ficou claro? Beleza. Aí alguns dizem, a gente não precisa mais. Então vamos lá. Presta bastante atenção nisso aqui que Pedro fala. E temos muito firme, nós apóstolos, nós discípulos do Senhor, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Pronto, certo? Agora vamos ver a profecia, né? Não só essa, como tem várias, mas essa aqui especificamente. Isaías 56, a partir do versículo 6. E os filhos dos estrangeiros, os filhos dos gentios, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, que é a da lei, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós temos, né, como Pedro falou aqui, olha, temos por muito firme a palavra dos profetas, a qual fazei bem estáis atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro,
até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então isso aqui é uma inspiração de Deus no coração dos profetas, que pede para que os gentios que forem servir ao Senhor não profanem seu sábado, guardem o seu sábado. Ok? Fui claro? É assim que está escrito. Outra coisa, Jesus, ele não veio abolir a lei nem os profetas, ele mesmo disse isso. Vamos ver? Aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, o que nunca aconteceu, né? O que não tem acontecido, nenhum J ou um tio, um iude ou um traço, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então ele não veio abolir. E mais, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, como essa, por exemplo, o sábado não é um menor mandamento, ele é um dos grandes, mas ele está falando dos menores. Ele diz, ó, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor, menino no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande, homem no reino dos céus. Ok? Então, Jesus não veio abolir a lei. Agora, o que acontece? Alguns boca aberta se utiliza desse versículo aqui, ó, Colossenses capítulo 2, 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Veja que está no plural, você sabe por quê? Porque Paulo se referia a feriados, e não ao sétimo dia. Se estivesse no singular sábado, ele estaria falando do sétimo dia, mas ele falou sábados, ou seja, feriados. Porque a palavra Shabá não se refere apenas ao sétimo dia do mandamento, mas também a feriados. Então tomem cuidado com os falsos ensinos dos falsos profetas. Não condenem a vossa alma. O quarto mandamento é a guarda do sábado, não é do domingo. Ok? Tomem cuidado com esses farsantes, com esses falsários. Todos os dias, obviamente, são do Senhor, mas esse em exclusivo, ele é reservado para uma dedicação integral, digamos assim, ao Senhor, ok? Lógico que dentro das condições que eu expliquei anteriormente, usando como exemplo Davi e os seus soldados que entraram no templo e comeram um pão do propiciatório que não era lícito a qualquer um comer, né? E também os apóstolos que em dia de sábado vieram de uma grande caminhada, que entraram ali e colheram espigas e começaram a comer também. Tá certo? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Yeshua nunca quebrou o sábado, porque ele realizava milagres no sábado, e os judeus diziam que ele não podia realizar milagres, que ele não podia pregar a palavra, que ele não podia fazer o que ele fazia, principalmente nas sinagogas e no templo. Então ele disse, olha, meu pai até agora trabalha e eu também trabalho. Então isso aí é para que, uma explicação para que nenhum dos lados, dos ignorantes ou dos extremos, venha entrar em conflito, mas sim em consenso, tá bom? Shalom, Deus abençoe vocês.